O programa de rádio e podcast Ambiente Mais visa promover a consciencialização e a ação em prol da conservação ambiental, dedicado a proporcionar um espaço de diálogo e aprendizagem, através de entrevistas, debates e documentários de interesse socioambiental para a comunidade educativa. O projeto Ambiente Mais concentra-se na educação ambiental, utilizando a rádio e Spotify como meio de comunicação, vital para informar, educar e sensibilizar as comunidades locais sobre questões da emergência ambiental e, em particular, a crise climática. A produção dos programas envolve uma equipa multidisciplinar e criativa, incluindo especialistas convidados em diversas áreas. Através de entrevistas, debates, opiniões, análises e mensagens ambientais em formato publicitário, pretendemos oferecer ao público uma visão abrangente e informada sobre os desafios e oportunidades que envolvem as sociedades ambientalmente responsáveis e socialmente justas na proteção do ambiente. Hoje vamos falar um pouco sobre a ação climática e as suas implicações na saúde e no ambiente. O nosso convidado especial de hoje é Pedro Macedo, que é um diretor executivo do Centro do Clima. E primeiramente vamos começar por lhe perguntar como é que o Centro do Clima tem promovido ações concretas para mitigar os efeitos das alterações climáticas em Portugal. Se nos podia partilhar iniciativas recentes ou casos de estudo que tenham demonstrado um impacto positivo. Ok. Pronto, o Centro do Clima surgiu não há muito tempo, começámos a trabalhar em julho do ano passado e mesmo antes de surgirmos já tínhamos feito a nossa primeira ação, porque quisemos realmente mostrar ao que vínhamos, não é? Mostrar que vínhamos para agir e não para falar, não é? Como diz a Greta Thunberg, blá blá blá, não é? Não precisamos mais disso. Portanto, ainda antes de surgirmos, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um bosque. Foi plantar 1 hectare, tirar eucaliptos que lá estavam e colocar 1 hectare de floresta autóctone. Foi a nossa primeira, para mim foi a nossa primeira ação. Esse projeto, o Bosques pelo Clima, é se calhar aquele mais tangível, vamos dizer assim, que nós temos neste momento. Nas últimas 2 semanas criámos mais 2 bosques, na próxima terça-feira vamos criar mais um bosque. Estamos a falar de pequenas áreas, às vezes com meio hectare, às vezes com 7 hectares. Portanto, no fundo, o que estamos a fazer na Póvoa de Varzim é criar micro-reservas com o objetivo, lá está, de mitigação das alterações climáticas, não é? Absorver o dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa. Ao mesmo tempo, também facilitar a adaptação aos novos contextos climáticos, porque são as florestas também que nos dão a sombra, que nos dão a água, que tanto mais vamos precisar ainda em termos de futuro. São albergue de biodiversidade. São um protetor, por exemplo, também de áreas agrícolas, etc, etc. É um essencial, óbvio. É o essencial, não é? Quando se fala em novas e altíssimas e futurísticas tecnologias para resolver as alterações climáticas, já está tudo inventado, é árvore e é uma alta tecnologia e funciona muito bem, portanto não precisamos mais de plantar árvores. E é uma das coisas mais tangíveis que nós fazemos. Depois fazemos outras coisas. Quando nós nos apresentamos, no dia seguinte, aquela atividade no primeiro dia foi trazer o documentário Alternativas, que é um documentário feito em Espanha, que mostra no fundo pessoas normais, vamos dizer assim, ordinárias, mas extraordinárias, porque estão a fazer coisas que, lá está, não é preciso inventar a roda, não é? Às vezes é tão simples quanto criar espaços verdes, quando facilitar a utilização da bicicleta. Coisas às vezes tão simples que nós precisamos para sermos mais sustentáveis, porque temos esta capacidade de atravessar a rua e falar com o nosso vizinho e combinar com ele uma forma de melhorar a nossa vida e melhorar o nosso bairro. Portanto, este documentário quisemos mostrar ao que vínhamos e mostrámo-lo na Póvoa de Varzim, e já que nos criámos na Póvoa de Varzim, fomos pelo país fora, portanto fizemos uma digressão com alternativas. E já que fizemos uma digressão com alternativas, produzimos o nosso próprio documentário que saiu agora há uma semana, que é Os Caminhos da Transição. Onde é que podemos assistir? No YouTube, portanto ele está disponível de forma gratuita. Espero eu que venha a ser um primeiro episódio de uma coleção que mostra em Portugal o que é que está a acontecer
de positivo nestes processos que nós chamamos de transição. Não é? Nós estamos a tentar sair de um sistema, de um modelo de desenvolvimento que é baseado num crescimento, na utopia de um crescimento ilimitado, uma utilização sem limites dos recursos naturais. Estamos a tentar sair daí para um novo paradigma de um desenvolvimento que seja regenerativo, que cuide do planeta e das pessoas. Progredir. Sim, e para isso temos que mostrar às pessoas que é possível, que nós hoje em dia também temos aquilo que é chamada a crise de imaginação. E isso nota-se muito nos jovens, não é? É aquela coisa de olhar para o futuro e ver epá, não é? Tudo é possível. O que nós notamos é que cada vez mais é difícil de encontrar essa esperança no futuro, e isso é um drama. Este roubo da esperança dos jovens, para mim, é uma coisa que me toca muito. Também tenho filhos e percebe-se o que é que está a acontecer. Nós temos as crises ecológicas, temos as guerras, temos estas coisas todas. E nós temos que resgatar esta esperança, e esta esperança é resgatada com ações concretas no terreno, não é? Plantarmos árvores, não é falar destas coisas, criar comunidades de energia renovável, etc, etc. Mas também é feito do alimento desta imaginação. Nós temos que conseguir imaginar um futuro melhor, e isso às vezes é difícil. Por isso trouxemos, por exemplo, a Paula de Varzim, o guru, vamos dizer assim, da imaginação, tem livros escritos sobre isso, Bob Hopkins, fundador do Movimento Internacional de Transição, e fizemos umas coisas tão simples como é juntar pessoas, fazer um workshop puxada pela imaginação e com esta pergunta, e se? Não é? Que nos leva a pensar nestes futuros alternativos. E depois, precisamos de apoiar as pessoas para concretizar os sonhos. Mais uma vez, não basta sonhar, não é? É preciso depois ter ferramentas. Isso é uma coisa que o Centro do Clima também está a fazer de forma muito tangível. Estamos a criar, para dar um exemplo concreto, um concurso de ideias, ICE, é assim que ele se chama, em que damos, neste caso, uma verba de 5.000 euros à melhor ideia. Portanto, já tivemos um conjunto de propostas, estamos agora na fase de votação online. Se forem à nossa página no Facebook, podem ver lá as ideias que foram apresentadas e votar nelas. Portanto, sempre processos participativos, colaborativos, é isso que nós gostamos de fazer. Fazem criação. E é um bocadinho por aí. Depois temos programas, por exemplo, Jovens pelo Clima. Vamos ter agora no Natal 3 dias em que vamos estar a trabalhar com jovens, com um grupo de teatro, em que vamos apoiá-los, lá está, a serem criativos e a desenvolverem também ferramentas de teatro, de atuação, de cinema também. Vão produzir um filme sobre o consumismo, a reboque um bocadinho da época, não é? Para fazer também ele depois próprio um instrumento de sensibilização. Para também fazermos trabalho a esse nível. Muito bem. Continuando a segunda pergunta, na vossa perspectiva, como é que as alterações climáticas estão a afetar setores críticos como a agricultura e os recursos hídricos do país? Há previsões regionais ou nacionais preocupantes que eu gostaria de destacar? Sim, isto de falar de alterações climáticas, realmente os cenários de que nós falamos, não é? Nós que estudamos em detalhe as projeções climáticas e os impactos sociais, tecnológicos, económicos e tudo isso, digamos que não é fácil lidar com isso e ler os relatórios e dormir à noite, porque realmente esta angústia cada vez se sente mais nos cientistas, não é? Porque lidam com isto todos os dias, com esta informação, mas também, lá está, como falámos na questão de jovens, etc. Nos agricultores, os agricultores estão na linha da frente, então eles se sentem, não é? Passam um dia, digamos assim, muitos deles expostos às condições climatéricas, portanto eles sentem as mudanças, não é? Sentem a dificuldade que é hoje em dia conseguir prever que tipo de clima é que tipo de tempo também vamos ter na semana seguinte, quanto mais nos meses seguintes. Está tudo muito alterado. E estamos, infelizmente, no início. Não interessa agora também tentar dourar a pílula, como se costuma dizer, e fingir que as coisas podem ser fáceis amanhã. Elas não vão ser fáceis amanhã. O que nós estamos a tentar fazer hoje, em termos de mitigação, em termos de adaptação, é conseguir que, passando amanhã, elas voltem a começar a ser normais. Mas vamos ter um amanhã difícil, temos de estar preparados para ele. E se queremos ter um passando amanhã
Bom, temos que começar ontem, podíamos começar ontem, mas temos que fazer hoje a diferença. Por exemplo, em termos da agricultura, como eu dizia, é um tema muito, muito importante, porque tem a ver com a alimentação, não é? O nosso sustento, e os agricultores estão na linha da frente a sentir os impactos das alterações climáticas. Na Póvoa de Varzim, por exemplo, é uma zona de produção de muitas hortícolas através de estufas. São zonas que já têm tido muitos prejuízos, por exemplo, com cheias, né? Precipitações extremas que nós temos hoje em dia, que não tínhamos, ou que eram muito raras, hoje em dia começam a ser banais. E tivemos, lá estava falando também na questão dos recursos que estavas a colocar essa questão, não é? Tivemos cheias por causa de uma linha de água, a água invadiu as estufas, prejuízos de milhões de euros todos tomados, não é? Isto vai infelizmente acontecer, não é? Isto coloca em causa a nossa subsistência mesmo. Por outro lado, os agricultores também, como construtores da paisagem, têm um papel fundamental para também mitigar as alterações climáticas. Todos nós temos, eles também, não é? Temos, por exemplo, o setor da pecuária é especialmente sensível, mas há formas de hoje em dia de diminuir o impacto climático. A utilização da água, obviamente a agricultura é um grande consumidor de água, é inevitável, mas através de, sei lá, de gota a gota, outros instrumentos que já estão a ser implementados, pode-se reduzir muito o impacto da agricultura. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, com a Associação de Produtores Hortícolas, para tentar também que o agricultor olhe para a biodiversidade e seja também, digamos assim, um defensor de uma biodiversidade como um todo. Ok, muito bem. Tente proteger, de certa forma, isso. Portanto, a última pergunta é quais são as maiores barreiras que têm encontrado na implementação de estratégias de adaptação climática? Como é que o Centro do Clima está a lidar com desafios como o financiamento, a sensibilização pública ou a resistência política? Ora, isto é um belo conjunto de desafios que nós temos no dia-a-dia. Como eu disse, nós somos ainda relativamente novos, temos um ano de experiência. Já percebemos que temos aqui barreiras grandes a ultrapassar, não é que não soubéssemos, mas agora estamos a bater contra estes muros, às vezes que surgem quase do nada. Nós aqui estamos a tentar um modelo muito diferente do resto, não é? Nós normalmente temos uma hierarquia em que temos um poder político que controla, digamos assim, um conhecimento científico da academia, de técnicos de empresas ou de universidades que depois são contratados muitas vezes para tentar resolver os problemas e mobilizar as pessoas que estão cada vez mais descrentes deste modelo. E portanto estas coisas não estão a funcionar. Nós aqui tentamos colocar os diferentes poderes, vamos chamar-lhe assim, em que temos um poder institucional, temos uma base. Nós fomos fundados pela Câmara Municipal, pela Universidade do Porto, pela Junta de Freguesia, por associações regionais, temos uma rede de 50 parceiros com que trabalhamos. Portanto, temos um círculo institucional que nos suporta, que nos traz também um financiamento básico para nós funcionarmos e que promove e que é um mecanismo de articulação de sinergias, de parcerias, que é o nosso grande sustento. Nós trabalhamos com base em parcerias. Depois temos uma equipa técnica, da qual eu sou o coordenador, que temos uma autonomia suficiente para conseguirmos fazer aquilo que precisa de ser feito. Temos a coragem muitas vezes de dizer, não é, o rei vai nu, temos que mudar isto, temos que mudar aquilo. E no fundo desenharmos projetos que vão realmente que encaram este contexto de emergência climática, porque não é isso que nós vemos, nem na Póvoa de Varzim, nem em lado nenhum, infelizmente. Ainda não conseguimos interiorizar a emergência climática como ela deveria ser e realmente mudar as decisões que tomamos todos os dias. Estamos a começar a fazer esse caminho, não é? E nós conseguimos, com a nossa autonomia, apontar os caminhos e, por exemplo, fazer uma Assembleia de Cidadãos para o clima que nós fizemos na Póvoa de Varzim, não é? Também trazer a voz das pessoas, dar-lhe visibilidade e apoiá-la e facilitá-la. Por isso tivemos esta Assembleia de Cidadãos pioneira para o clima, tivemos aquele concurso que eu falava há bocado, estamos a apoiar a criação de uma cooperativa integral, portanto também no fundo tentar criar mecanismos, não é? Porque lá está, nós para além da equipa científica, para além deste círculo institucional, temos depois o círculo de cidadania,
não é? Tudo isto tem que ser feito com as pessoas, pelas pessoas. E por isso esse círculo é o mais importante, é o que nós acarinhamos e que nós, lá está, não estamos a guiar, estamos a apoiá-lo, estamos a facilitá-lo, através de financiamento, através de apoio burocrático, às vezes, para nos podermos candidatar a um financiamento, porque muitas vezes há aqui vários equívocos. Um deles é que falta dinheiro. Não falta dinheiro para a ação climática. Existem imensos apoios. Muitas vezes é conseguir lá chegar. A pessoa individual que tem uma boa ideia não consegue. E é para isso que também serve o Centro de Clima, que é para apoiar as pessoas a chegarem a essas fontes de financiamento, e estamos a fazer isso. Por exemplo, uma das pessoas do nosso grupo queria dar visibilidade aos bons exemplos de cidadãos poveiros que serviam, digamos assim, a nossa causa de transição. Começámos aí, nós fizemos um financiamento e conseguimos trazer de novo esta ideia para as pessoas, e de repente tínhamos os MUPIs pela cidade, lá está, conseguimos chegar a um veículo que normalmente é inacessível às pessoas, conseguimos colocar nos MUPIs da Póvoa de Varzim o rosto de cidadãos exemplares que não nos estão a tentar vender nada, não é? Ao contrário daquela publicidade permanentemente na qual passamos todos os dias. De repente temos ali pessoas que simplesmente estão-nos a mostrar que andar de bicicleta, que ter uma horta as faz feliz, não é? Cuidar, lá está, do planeta e dos outros. É o simples que faz a diferença. Exatamente, não é? Volta ao mesmo, é o ordinário que é extraordinário, e é isso que nós queremos mostrar, não é? Não precisamos ser eco-heróis para fazer a diferença, não precisamos ser hippies, como a minha colega costuma dizer, não precisamos ser simplesmente pessoas que ouvem o seu coração. Acho que todos nós hoje em dia sentimos que é preciso mudar alguma coisa, precisamos cuidar mais de nós, muitas vezes, não é? Muitas vezes sujeitamos a correrias do dia a dia. Hoje passei amanhã a andar de bicicleta pela cidade do Porto, só ter este ritmo diferente, este contacto, não é? com o ar, com as árvores, com as pessoas, que nos é vedado, por exemplo, quando andamos no dia a dia no carro. Só ter isto é uma riqueza, não é? E está ao alcance de cada um, mais uma vez, não é preciso dinheiro, não é? Porque com a bicicleta poupa-se, por exemplo, uma alternativa ao automóvel, poupa-se muito dinheiro. Mas lá está, estamos contra a corrente ainda, não é? Nós íamos pela cidade e estávamos permanentemente a ser buzinados, ultrapassados por pessoas apressadas nos seus automóveis. E é este ciclo que nós temos que conseguir quebrar, não é? Mostrar que há outra forma, há as tais alternativas, e mostrar que são alternativas boas, não é? Não estamos aqui para, quando falamos em ser amigos do clima, não é apertar o cinto, voltar à idade das cavernas e agora vamos fazer sacrifícios e viver em casas cheias de frio. É o contrário, não é? Se calhar passa por exemplo, isolarmos as nossas casas para termos menos necessidade de consumir energia, pouparmos dinheiro e termos mais conforto no dia a dia. Muito bem, e ficamos por aqui. Pedro, muito obrigada pelo teu testemunho. Demos por terminada a entrevista. Obrigada. Hoje estamos aqui com a Vera, da MUBI. Sim, a MUBI é a Associação pela Mobilidade Urbana de Bicicleta. Muito bem. E, portanto, hoje vamos começar por perguntar quais são, na sua opinião, as maiores barreiras à implementação de soluções de mobilidade sustentável nas cidades portuguesas. Se há casos de sucesso que possam vir a ser inspiração, a servir-nos de inspiração para conseguirmos, não é imitar, mas fazer como tal pessoa. Como é que conseguimos? Bem, as principais barreiras são os governos, os políticos que temos tido, porque existe inclusive uma estratégia nacional pela mobilidade ativa ciclável e, portanto, também uma estratégia para a mobilidade pedonal, que estão praticamente paradas. Há 5 anos sem haver um orçamento definido, sem haver uma calendarização das medidas e, claro que assim é muito difícil fazer alguma coisa consistente. Portanto, essencialmente é isso, é haver efetivamente vontade política
e capacidade para investir também, fazer investimento de dinheiro que é necessário, mas para além disso haver efetivamente apoio e haver efetivamente não só uma estratégia em papel, mas uma estratégia na prática que crie condições para que os grandes objetivos que estão nessa estratégia possam ser concretizados. Porque é uma estratégia de âmbito internacional que implicava coordenação, obviamente, com os municípios, e isso não foi sequer bem pensado como é que devia ser feito, porque a entidade que está envolvida nesta estratégia é a Associação de Municípios, e a Associação de Municípios não tem autoridade sobre os municípios. Portanto, fica tudo em stand-by. É tudo muito empancado e não. Assim não vamos, já há metas intercalares agora para 2025 que claramente não vão ser cumpridas. Portanto, essa é a principal barreira. E deste modo, como a nível nacional as coisas não estão claras e não há coordenação, é difícil que algum município consiga efetivamente ser exemplo, não é? Não há algumas. Estou a pensar, por exemplo, Mortósia e a região de Aveiro, sem ser a cidade de Aveiro, a cidade de Aveiro não tem. Vocês sabem, não é? Se estão lá, não têm propriamente as melhores condições, mas há alguns municípios ali à volta, de Fanha, por exemplo, de Nazaré, que têm melhores condições, mas isso é ótimo, obviamente, para quem não lá vive, e havia condições para que outros municípios também pudessem ter essas condições e melhores ainda, não é? Mesmo assim não quer dizer que sejam excelentes. Poderia ser. Muito bem. E, portanto, como a MUBI tem trabalho para sensibilizar a população e os decisores políticos sobre os benefícios da mobilidade ativa, como a bicicleta para o ambiente e a saúde pública? Nós, com os partidos políticos, reunimos, portanto, a nível nacional, com os partidos que têm assento na Assembleia da República, fazemos reuniões periódicas com eles a propósito do Orçamento do Estado, e por essa via temos conseguido influenciar algumas propostas, né, que vários partidos têm levado à Assembleia da República. Algumas dessas propostas já têm sido aceitas, mas muitas vezes elas não são depois revertidas naquilo que vem a ser os orçamentos. Mas, por exemplo, o IVA, a redução do IVA para as bicicletas foi uma proposta que a MUBI lançou e que alguns partidos apoiaram e que se conseguiu, não é? Que fosse efetivada. E também fazemos sempre participação pública, em momentos de participação pública de diferentes documentos, nomeadamente na altura da Lei de Bases do Clima participámos também e conseguimos que a bicicleta e a questão da mobilidade ativa estivesse lá plasmada. Enfim, também a nível local, quando há eleições municipais, também vamos reunindo com os partidos, sobretudo no Porto e em Lisboa, né? Porque nós somos de âmbito nacional. Temos 3 secções locais, mas, que inclui Aveiro também, mas essencialmente no Porto e em Lisboa que temos mais gente, por isso é que temos conseguido fazer mais essa colaboração. E é também a nível local, que com a comunidade vamos interagindo mais. Por exemplo, na próxima semana vamos ter uma pequena ação numa escola, que vamos estar lá a falar, não é? Sobre as vantagens e também a ensinar um pouco alguns miúdos a usar a bicicleta. Vão estar também alguns alunos que já sabem usar a bicicleta e que a usam. Isto é numa escola já secundária, que vão também ajudar os colegas a aprender. E, enfim, pronto, e temos feito algumas conversas públicas. Este verão, em setembro, fizemos uma apresentação de um documento que criámos de orientações para a melhoria das condições de mobilidade e de vivência na cidade do Porto, que foi ali na reitoria, pronto, formação pública, não é? E esse documento vem já de um manifesto que foi feito na altura das autárquicas de 2021, que se chama Cidades Vivas, que é a nossa visão para aquilo que as cidades deviam permitir, não é? Portanto, cidades
saudáveis, inclusivas, onde as crianças podem brincar, onde os idosos podem também circular à vontade e usufruir dos espaços sem o receio dos carros e da constante segurança, ruído e da velocidade. Sim. Muito bem. E passamos para a nossa última pergunta. Na perspectiva da MUBI, como é que as alterações climáticas estão a influenciar o debate sobre a mobilidade em Portugal? Que medidas concretas poderiam ser tomadas no curto prazo para reduzir as emissões dos setores dos transportes? Bem, medidas concretas em curto prazo seria reduzir a velocidade nas localidades e criar condições físicas para que essa velocidade dos 30 km/h, que isto é uma luta que já vem de algum tempo, não é? Que a própria Organização Mundial de Saúde defende, seria uma medida, porque para criar essas condições físicas, da mesma forma que se constroem hotéis num ano, não é? Também não é assim tão difícil reduzir um bocadinho a largura das faixas ou colocar mais alguns arbustos, algum mobiliário urbano que obrigue quem vai dentro de um carro a ir mais devagarinho, porque não tem aquela visibilidade, não está tudo aberto. Isso era uma coisa que era transversal, não é? Porque era uma medida que se podia aplicar na localidade em geral e que ajudaria bastante. Há alguma consciencialização, não é, do peso que os transportes têm nas emissões. No entanto, depois em termos de medidas de política, não estamos a ver, por exemplo, aqui no Porto, que esteja a ser tido em conta efetivamente, não é? Porque o próprio Pacto do Clima do município do Porto focou-se essencialmente no início nos edifícios da própria Câmara, não é? E naquilo que a Câmara, que é propriedade da Câmara e que a Câmara pode agir diretamente. E, no nosso ver, isso é limitado, não é? É uma forma limitada de ver até o próprio papel regulador que um agente político deve ter. Mas, sim, claro que é um momento em que as questões da mobilidade podem também ganhar mais consciencialização, sim, como todas as outras, não é? E o que é importante também parece-nos é perceber a ligação entre as várias questões, não é? Porque a própria questão da habitação também está completamente ligada às questões da mobilidade. Se as pessoas não tivessem que ir viver para Gondomar, não tinham necessidade de se deslocar tanto. Enfim, pronto, é todo um sistema, não é, que é preciso alterar, e é por isso também que estamos aqui no encontro e que queremos continuar a criar sinergias com organizações que se focam nas questões ambientais a nível geral. Lá está a cidade de Vila, uma cidade que está preparada para usar a bicicleta, também vai ter mais parques, não é? Vai ter mais biodiversidade, vai ter mais possibilidade das pessoas no seu dia-a-dia usufruírem dos valores ecológicos que a cidade tem e que podiam estar muito mais preservados. Sim. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigada, Vera. No programa Ambiente Mais, trazemos as respostas e convidamos todos a pensar e agir pelo futuro. Todas as semanas, especialistas e cidadãos partilham as suas experiências e soluções para proteger o ambiente e garantir um futuro ambientalmente responsável. O programa de rádio e podcast Ambiente Mais visa promover a consciencialização e a ação em prol da conservação ambiental, dedicada a proporcionar um espaço de diálogo e aprendizagem, através de entrevistas, debates e documentários de interesse socioambiental para a comunidade educativa. O projeto Ambiente Mais concentra-se na educação ambiental, utilizando a rádio e Spotify como meio de comunicação, vital para informar, educar e sensibilizar as comunidades locais sobre questões da emergência ambiental e, em particular, a crise climática. A produção dos programas envolve uma equipa multidisciplinar e criativa, incluindo especialistas convidados em diversas áreas. Através de entrevistas, debates, opiniões, análises e mensagens ambientais em formato publicitário, pretendemos oferecer ao público uma visão abrangente e informada sobre os desafios e oportunidades que envolvem as sociedades ambientalmente responsáveis e socialmente justas na proteção do ambiente.